Olá, pessoal. Satisfação estar com vocês novamente. E mais uma vez aqui com convidados especiais para falar de um assunto que eu tenho ouvido há muitos anos. E eu, como sou bastante curioso, né, mas também muito, vamos dizer assim, eu acho que eu ainda sou muito tradicionalista. Tem hora que eu me acho muito vanguardista, mas ainda sou muito tradicionalista. Muito apegado ainda, talvez, ao meu modelo analógico, né? Mas como esse é um assunto que está pipocando para todo lado e várias mesas que eu tenho participado, nós temos discutido a esse respeito, então eu resolvi pedir ajuda aos universitários, né? Colocar quem entende na mesa aqui para a gente discutir, mas discutir de maneira que fique inteligível, né? Porque algumas conversas que eu participo, eu saio dela entendendo menos do que eu entrei. Então hoje o objetivo era convidar dois amigos que são especialistas nesse assunto. Então, quero dar as boas-vindas ao meu amigo Dário, Tarcísio, sejam muito bem-vindos aqui. Muito obrigado por vocês terem aí arrumado um tempo na agenda para vir conversar conosco sobre isso, tá? Conforme a gente conversou aqui no bastidor aqui, não temos uma pauta definida, né, ordenada, então é um bate-papo justamente para a gente ter liberdade de deixar fluir. Então, sejam muito bem-vindos para a gente falar aqui de energia, tá? Então, sinta-se em casa. E vamos ter aqui um momento de um compartilhamento importante para a gente colocar as pessoas num estágio diferente de entendimento com relação a esse assunto. Obrigado pelo convite, Gilson, Tarcísio. Sempre muito bom estar diante de dois amigos com um intelecto, uma mente produtiva tão incrível. Uma honra estar aqui com você, Gilson, participar, poder compartilhar ideias, soluções, falar um pouquinho do que está vindo por aí, soluções de energia, né? Principalmente voltado para o agronegócio, que é um público que você atinge muito fortemente. E vamos em frente, estamos aqui para o que for necessário. Então vamos lá. Primeira coisa, gente, tudo no mundo é energia, né? Então, independente por qual matéria a gente olhe, se a gente está falando do ponto de vista da física, se a gente está falando do ponto de vista da biologia, da química. Mas eu quero hoje me ater ao seguinte, eu gosto muito do setor do agro, né? E dedico boa parte da minha vida a isso. E o setor de alimento, eu sempre digo que a gente chama de alimento porque ele não comeu, que depois que come vira energia, né? E o que a gente vê é que em diversos momentos nós estamos sendo retroalimentados. Então, ora nós estamos sendo alimentados e ora nós alimentamos. Então, por exemplo, agora nós vamos nos alimentar de intelecto, né? Que é energia para a mente, né? Então, nós vamos agora rechear nosso cérebro, nossa capacidade cognitiva com o conteúdo necessário para a gente repensar o negócio. E eu quero começar fazendo a seguinte provocação. O Brasil hoje é um exportador parrudo de proteínas, né? Proteínas animais e vegetal. Então, hoje nós somos o maior exportador de carne do mundo, carne bovina. Estamos bem ranqueados na de frango e na de suínos também. Somos o maior exportador de soja, que é a proteína vegetal. Tendemos a aumentar a nossa participação como exportador de milho. Acredito que a gente também vai crescer muito na exportação de etanol. Ou seja, considerando que a gente já tem uma matriz energética limpa, robusta, né? Porque quando a gente compara a nossa matriz com relação a outros países, é impressionante como nós já estamos. E que a gente não é um país muito bom de planejamento. Então, tudo isso aconteceu e eu vou dizer, não aconteceu porque a gente planejou, não, tá? Porque, assim, aconteceu porque a gente fez acontecer. Sim. Né? Nós não temos, infelizmente, a gente não tem aqui a disciplina, por exemplo, que a China tem ao fazer seus planos quinquenais, né? A China está finalizando o 14º plano quinquenal deles. Então, ou seja, de 55 para cá, eles cumprem esses planos de 5 anos com uma disciplina absurda. Mas o fato é, planejando ou não, não chegamos onde nós estamos e eu acredito que até 2030 a gente vai ter uma mudança muito significativa na geopolítica internacional, onde vão ser redefinidos quem são os protagonistas. E pela primeira vez, eu sou muito idealista, eu vejo que o Brasil tem condições reais de assumir o protagonismo em alguns segmentos. Então, a produção de alimentos, a produção de energia, a biodiversidade. Então, nessa questão da energia, quando a gente fala de ter uma safra de mais de 350 milhões de toneladas, né, mais de 150 milhões de toneladas de soja, lembrando que 45% da nossa soja é exportada in natura, vamos lembrar que parte dessa soja é água. E para produzir essa soja foi necessária energia.
Então, parte daquela carne é água. E foi necessário muita água para produzir aquele boi, né? E muita energia. Então, a gente é um grande exportador de água e de energia. E quando um país como a China importa o volume que importa, nossa, na verdade ele está atendendo uma deficiência que ele tem, porque ele também é um grande produtor. Por exemplo, em produção de alimento, os grandes dois países produtores mundiais são Estados Unidos e China. Então, a China, apesar de ser uma grande importadora, ela é uma grande produtora de alimentos. Então, ela tem mais de 50% da proteína de suíno do mundo na mão, produção e consumo. Ela tem mais de 20, acho que em torno de 20, 22% da proteína de aves. Então, quando ela está importando carne, é porque ela, na equação dela, talvez seja mais barata importar aquela carne já preparada do que ela está produzindo aquela carne lá, porque ela, apesar de ter terra, ela tem limitação de água. Ela tem limitação de solo. Então, assim, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, qual é a visão de vocês com relação a isso que eu coloquei, né, desse protagonismo nosso, da matriz energética e da grande deficiência de infraestrutura que esse país tem? Então, vamos começar o bate-papo nosso aqui agora para a gente ir organizando os assuntos. Pode começar, Dário. Então, obrigado, Tarcísio. A dificuldade no Brasil em relação à infraestrutura elétrica, ela já vem lá dos primórdios e isso é sempre um problema. Se nós pegarmos Goiás hoje, já desde a antiga CELG, já temos ali uma deficiência muito grande. E esses investimentos na rede, ela acaba não acontecendo. Então, hoje é comum, inclusive, você acompanhar uma série de matérias falando, inclusive, diversas informações totalmente desencontradas. Isso não somente em relação à geração distribuída, ou seja, aquela produção de energia através da solar fotovoltaica, mas mesmo para as energias onde essa energia ela é produzida lá em Itaipu, Jirau ou qualquer outra hidrelétrica, percorre-se um caminho muito extenso, muito longo. E o aumento do consumo dessa energia, para você ter uma ideia, Gilson, em Goiás, em média, 8% de aumento de consumo anual. Só em Goiânia vai para 10%. E mesmo com esse aumento... De consumo. Só aumento de consumo. Só que você falou Goiânia ou Goiás? Goiânia, 10% Tá. De aumento. A capital, né, do estado de Goiás aumenta em torno de 10%. E o estado como um todo é em torno de 8%. Porém, o investimento nessa transmissão, porque o que nós temos? Nós temos uma parte que é a geração, a produção dessa energia, você tem a transmissão e você tem a distribuição, que é quando chega nos grandes centros. E por mais que esse aumento ele seja contínuo, então se nós pegarmos aí imagine uma conta básica, se é em torno de 10%, imagina daqui 5 anos como é que é o cenário. Você falou algo muito importante, que é esse planejamento de longo prazo. Nós não temos nem de curto, mas nem de longo. O problema que nós teremos já para 2030, não somente em Goiânia, no estado de Goiás ou a nível Brasil, como é que vai ser isso? Hoje você tem, agora recente, nós tivemos aí um apagão, e esse apagão aconteceu justamente na madrugada. Isso tem a ver também com a parte de infra. E o Brasil ele tem inclusive uma dificuldade para um crescimento escalonado. Você falou algo muito importante. Nós temos, de fato, a possibilidade de ser protagonista em 2030. Mas uma das barreiras que nós temos é justamente essa questão de energia. Porque tudo, pessoal, tem a ver com energia. Nós estamos agora com o advento do carro elétrico. Independentemente do que você acredita, em algum momento, ou você vai ter ou algum parente seu terá um carro elétrico. E fora isso, mesmo que você não acredite nessa modalidade, a sua casa, cada dia que passa, aumenta mais o consumo. Que seja, aumentar o ar-condicionado, eu não sei como é que é na região de vocês aí onde estão agora, mas em Goiânia nós costumamos brincar aqui que já tem quase que um sol por habitante, muito quente. Automaticamente você precisa de mais conforto e tem a ver com ar-condicionado. Fora isso, você tem o quê? Cada dia que passa, a eletrificação da sua casa. Fogão elétrico, a eletrificação de todos os seus componentes ali. E se esse consumo ele só aumenta e você não tem uma infra, nós vamos ter um problema sério. Então, peraí, deixa eu aproveitar uma coisa aqui, porque olha só. Goiânia hoje tem mais ou menos 0,7% da população do Brasil.
Tô fazendo uma conta aqui pra gente... Se eu não tô enganado, porque como eu viajo muito, converso com muita gente, outro dia em alguma mesa me falaram que no Brasil surgem 3 milhões de novos usuários de energia. É isso mesmo? É. Então, nós estamos falando que Goiânia surgem 21 mil. Eu estou falando de novos usuários. Os novos usuários. Você está trazendo uma outra coisa que é... Uma coisa é quanto eu cresço em quantitativo numérico de usuários. Quanto eu cresço de volume de demanda de energia. Qual de demanda? Porque você falou uma coisa certa. O que está acontecendo hoje? Gente, eu fui criado numa casa que era uma casa grande. Meu pai era meio exagerado, meu pai e minha mãe. Mas a gente tinha uma televisão. Então morava meu pai e minha mãe, eu, 2 irmãos e minha irmã. Então quatro crianças, né? E 2 adultos. Uma televisão. Depois foi melhorando, e aí cada televisão, cada quarto tinha uma televisão e tal. Mas, por exemplo, hoje em dia lá em casa, cada cômodo tem uma televisão. Né? Dá energia para a casa inteira. E provavelmente uma Aí a piscina aquecida, aí um ar-condicionado naquele lugar. Isso é boa observação. Na casa do meu pai não tinha nenhum ar-condicionado. Isso. Né? Então, assim, nós temos que olhar 2 coisas. É quanto cresce de usuário e quanto cresce o consumo per capita dessas unidades consumidoras, né? É isso mesmo. E aí vamos lembrar. Gente, a infraestrutura física nossa, quando se fala de natureza, ela é estática. Então, o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Isso não vira 9 milhões, nem vira 8 milhões. São 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Né? O que muda é a quantidade de pessoas que a gente coloca naquela quantidade de área. Então eu falo, o Brasil do início do século XX tinha 14 milhões de pessoas. Conta 213 agora, 215. Nós estamos falando de 125 anos, nós saímos de 14 milhões e meio para 220, 215 milhões de habitantes. E num estilo de vida totalmente diferente. Eram 14 milhões de habitantes que a maioria não tinha energia elétrica. Vamos lembrar, o Brasil nessa época acho que tinham 2 companhias de energia. Né? Tinha os ingleses e tinha os canadenses, se não me engano, a Light era canadense, americano, não me lembro. Né? E a gente só tem movimentos estruturantes no Brasil pós-era Vargas. É quando a gente fala da Companhia Vale de São Francisco, é quando a gente fala da organização primária do que viria a ser a Petrobras. Então, anterior a isso, a gente não tinha sequer um movimento ordenador nesse sentido. Porque a gente tinha empresas que eram muito amigas do Império e depois muito amigas de alguns da República, fazendo negócio à parte, tá? Que não é muito diferente de hoje, não. Né? Se a gente for falar das termoelétricas hoje, a gente acha alguma coisa parecida com isso daí, né? Mas, enfim, eu citei isso porque você falou de Itaipu. Por exemplo, Itaipu, ela é uma usina fixa, concorda? Então, ela está numa foz X de um rio. Aquele rio não muda de posição, ele pode até mudar de vazão. Porque nós temos época com chuva, época sem chuva, né? A natureza é cíclica, nós temos ciclo lunar, ou seja, mas ele não muda a localização daquele rio. E aquela usina não tem como eu mudar ela de lugar, né? Tipo assim, não tá muito bom aqui, sobe ela um pouco mais no rio, ou desce mais, não tem. E você comentou, vamos lá, geração de energia é uma coisa. Então tem uma estrutura gigantesca. E quanto custa fazer um Itaipu? Só licença ambiental é em torno de 10 anos. Então é por isso que hoje não se ouve mais falar, olha, vai construir uma seja, 10 anos hoje com estrutura ambiental que nós temos é impossível. Fora... Então beleza, está uma geração complexa. Qual a distância de lá para cá? Imagina, nós temos Belo Monte, essa energia de Belo Monte é da chegar aqui. Para esses linhões de transmissão, nas rodovias geralmente você vê aquelas linhas de transmissão passando, então ali são os linhões. Então a própria conexão, o Brasil é continental. Então, hoje nós não temos um sistema que, inclusive, ele é tão inteligente assim para controlar todo esse fluxo. Então, vamos lá. Então, Tarcísio, você concorda, então, que agora existe uma outra movimentação que nós vamos ter que fazer? Porque, por exemplo, nessa época a gente estava falando de um país que tinha 98% da população agrária, rural, que é o oposto hoje. Nós temos um país hoje que tem 3% no campo e 97% na cidade. Então, vamos lá. Isso aumentou consideravelmente o consumo. Eu vejo que nós temos, na verdade, Gilson, uma grande oportunidade, utilizando as tecnologias hoje à disposição, né, de fazer diferente do que a gente fez no passado, na época dos nossos avós, dos nossos pais, aplicando tecnologia. Né? O agro é um grande exemplo do que é possível fazer, da capacidade desse país trazer desenvolvimento,
trazer renda, trazer Goiás, o que era Goiás 20 anos atrás, Mato Grosso, nem de perto o que é hoje. Mas no setor elétrico em si, nós temos alguns problemas que eu queria voltar lá na época dos meus avós e dos meus pais. Não precisa ir no Brasil Império, não. O senhor foi mais longe. Fala as décadas aí que eu gosto de data, hein? Os avós. Vamos lá. Não vou tão longe. Vou começar mais próximo. Começo dos anos 2000, ideia de privatização do setor elétrico. Deu certo com telefonia. Vamos fazer isso com o setor elétrico. Óbvio. Só que nós tínhamos um problema. Telebrás em 98, 97, 98. Só que nós temos um problema. O setor elétrico não é o setor de telefonia. O setor de telefonia é um setor hoje imprescindível. À época era um setor de conforto. O setor elétrico não. Alguém vive sem energia? Sem energia você não tem água. E é muito interessante o que você está falando, porque nos nossos avós, eu ouvi isso da minha avó. Minha avó era de 1914, se não me engano. Minha avó também não vivia sem energia. E ela dizia, mas só que qual era a demanda dela? Precisava de energia elétrica na casa dela? Precisava de boi. Porque o que ela usava era uma lamparina, a querosene. Não tinha água, tinha que buscar 1 quilômetro nas costas. Então, olha só, qual a energia que estava sendo usada? Ó o lombo, buscando coisa. E aí, olha que loucura. À medida que você vai melhorando de vida, que você descobre que pode colocar uma bomba para puxar água de uma cisterna, que você pode puxar um fio e colocar uma energia elétrica e não correr risco de usar uma lamparina, vai mudando totalmente a lógica de como a gente tem que se estruturar. Por isso que eu estou gostando da forma que você está falando. 2000, ação, privatização. Não dava para se fazer porque uma coisa a comunicação ela também é mandatória, mas ela não é sine qua non para sobrevivência. Diferente da energia, que a energia, por exemplo, você não pode optar se vai comer ou não. Nós privatizamos um bem essencial no Brasil. Eu estive em um outro podcast com um parlamentar muito conhecido no Brasil, especialista na área. E a gente teve um embate bem profundo ali. Depois viramos amigos, mas a coisa foi até para um caminho. Ele ficou bem chateado. Qual a lógica de um país privatizar, concedendo monopólio de um bem essencial? O modelo de privatização do Brasil, do sistema elétrico brasileiro, foi um modelo ruim e que a gente sente os efeitos hoje, porque cessaram os investimentos, que à época eram públicos. Então eu sou a favor de estatizar, não. Ele foi feito em que ano? Começo dos anos 2000. Foi por etapas, né? Então, porque eram concessões. C2. Foi feito por regiões, né? A privatização. Então, a CELG, a última a ser privatizada aqui em Goiás, que a gente foi recente. Mas as privatizações no Brasil aconteceram no setor elétrico, concedendo monopólios e clientes cativos. A concessionária chama você, consumidor, você, produtor que está assistindo o vídeo, de cliente cativo. Cativo no dicionário representa o quê? Escravo. Escravo. Você não tem opção de escolher quem é seu fornecedor. Então nós precisamos de uma... Engraçado, nós crescemos achando que isso é normal, né? Porque nunca tinha não opção, né? Em países da Europa e outros países não é. Você escolhe de qual concessionária, de qual distribuidora de energia você vai comprar energia. E há uma livre concorrência no mercado, não há um monopólio. E esse monopólio trouxe a empresas privadas, grupos oligárquicos, normalmente algumas delas ligadas inclusive a políticos, como você bem citou, a termoelétrica, trouxe um poder de decisão sobre se o produtor pode produzir ou não. Se alguém vai injetar energia solar de geração distribuída ou não. Se uma indústria vai poder prosperar ou não. Porque todo mundo precisa de uma única coisa, energia. Para ter água em casa, você precisa de energia. Peraí, vamos explicar isso, porque assim, para nós que estamos no setor é fácil a gente entender. Mas, por exemplo, para a maioria não é. Por exemplo, eu posso hoje gerar energia e fazer o que eu quiser com ela? Não. Isso é uma coisa importante vocês entenderem, tá? Na verdade, pode. Porque olha só, água, depende. A água até pela época, a gente não pagava por ela. Nas regiões. E quem criou a água não nos cobrou por ela, não. Depende, energia depende. E depois, nós regulamentamos isso e hoje a gente não consegue ter água gratuita. Então, na cidade, para você ter, você tem que pagar. Você tem que acessar uma companhia, colocar um hidrômetro lá na sua casa e pagar por aquela água.
E essa água você está consumindo ela da forma como ela é captada. No máximo ela coloca ali cloro, alguma coisinha, tal, mas é diferente da energia que precisa ser gerada, ela precisa ser transformada. A gente fala de energia solar, eu estou pegando calor, estou captando ele em um dispositivo X e estou transformando aquilo em algo. Então não é um negócio. Gilson, o senhor consegue se lembrar de alguma, eu sei que o entrevistador aqui é você, mas você consegue se lembrar de alguma guerra da década de 90 para cá? Qualquer guerra, falando de geopolítica global, que não tem a ver com energia. Que um dos países que estavam no conflito não eram ricos em energia e tinha uma potência maior. Você consegue se lembrar de algum? Iraque, Afeganistão, Ucrânia e Rússia. Energia. Faixa de Gaza. Por que faixa de Na Gaza? realidade, Gás. mas na realidade guerras acontecem em torno de poder. Nós começamos isso com territórios, né? As guerras no passado eram para territórios, mas sempre que está por trás disso é poder. Então é importante você colocar isso daí, porque o poder hoje vai ser manifestado como? Qual é o ativo que vai dar poder? Energia. Então vamos lá. Aí vamos lá. Qual é o setor mais poderoso hoje mundialmente quando se fala em energia? Petrolífero. Pronto. Esse recurso é finito ou é infinito? Ótimo. Olha, a maioria das coisas são finitas, mas algumas coisas são renováveis. O petróleo não é finito. Os grandes produtores já sabem disso? Sim, Sabem. Já mudaram o foco de investimento deles? também. Já. E aí vamos trazer um pouco, voltar atrás um pouco a discussão que você colocou, que eu acho que é muito importante quando você falou da questão do monopólio. Tá? O sistema capitalista, ele tem essa tendência de o rico ficar mais fortalecido e o pobre ficar mais enfraquecido. Tá? A gente fala que ele é distributivo, que ele gera riqueza. Eu sempre falo o seguinte, eu sou um capitalista, tá? Me considero um hábil capitalista, mas eu tenho que reconhecer que o sistema capitalista nosso ruiu. Ele errou na mão, porque ele se mostrou muito hábil para gerar riqueza, mas extremamente inábil para distribuir riqueza. Então, por exemplo, nós temos no mundo hoje a maior concentração de riqueza da história da humanidade. Aliás, o Brasil é um dos países mais desiguais, onde nós temos 5 bilionários com riqueza proporcional a 100 milhões de brasileiros. Isso aqui é uma coisa mais proporcional que um negócio desse. E aí, quando você fala isso, essa força, esse crescimento dos monopólios é algo que acontece globalmente, tá? Por exemplo, se você for nos Estados Unidos da década de 80, na telefonia, por exemplo, você vai ver uma empresa chamada AT&T, que foi desmontada mais ou menos uma década antes da privatização da Telebrás aqui. Justamente por quê? Porque ela tinha um monopólio absurdo, ela tinha 97%, se não me engano, 96% da telefonia americana. O governo chegou e falou, opa, para, fraciona isso. Isso aconteceu com o petróleo no início do século XX. Século XX. E aqui não vai ser diferente. Tá? E para mim, nós vamos ter que entender que quanto disso nós vamos ter que fazer via política regulatória e quanto nós vamos ter que fazer via fórceps. Via iniciativa privada. Quando eu falo via fórceps é o seguinte, meu amigo, a demanda de energia está posta. O fato é que O que eu vou ter que organizar é a oferta. o Brasil não tem um problema de geração. Porque antes da oferta eu preciso gerar, né? O Brasil não tem um problema de geração. O Brasil não tem um problema de geração. Nossa capacidade de geração é muito grande pelas dimensões continentais que nós temos. Eólica combinada com solar, combinada com hidrelétrica. Fala as possibilidades de geração que nós temos. Vamos lá. Eólica, hidrelétrica, tudo energia renovável. Solar, biomassa, biogás, térmica, a gás, que o Brasil é rico em gás, né? Mas o país insiste em ainda conceder subsídios para térmicas a carvão. E isso não surtiu um efeito positivo, porque é caro. Tem quantos operadores nisso? Né? É um monopólio. O nosso problema não é de geração. Nunca foi. O Brasil tem capacidade de geração. Como gerar mais barato é outra discussão. Tá. Né? Mas capacidade de geração... Tem uma capacidade que é dependente, né? Capacidade de geração... Nós temos capacidade de geração solar, mas temos uma dependência. Olha a nossa... Imagina que nós não somos autossuficientes. Imagina a nossa matriz energética, com as hidrelétricas fazendo pulmão para entrar em hora ponta, por exemplo. Com as renováveis eólica e solar, combinado com um pouquinho de hidrelétrica, tocando a operação do país inteiro o dia todo, num sistema interligado mesmo. Inteligente. Né? E armazenando a energia excessiva gerada durante o dia, para não causar Para daqui a pouco. E aí a gente entra em sistemas de BESS, que são sistemas inteligentes, que é o grande motivo da gente estar aqui. Que vocês me falaram sobre isso, e aí é que me chamou a atenção e eu falei, precisamos conversar. Porque na minha cabeça, como eu falei que eu ouço falar de solar há muito tempo, né? Primeiro por ser curioso, segundo por viajar muito. Mas eu sempre falei, gente,
energia solar, nós temos uma parte do dia que é noite, tem uma parte que o sol está trabalhando. Intermitente. Você está trabalhando do outro lado do globo. É O intermitente. sol não faz trabalhar, mas ele não trabalha no mesmo lugar o tempo todo, né? Ela é intermitente. Então nós estamos. Beleza. Segundo, o meu consumo de energia não é linear. A geração solar não é linear. Então eu tenho que, de alguma maneira, harmonizar e orquestrar isso. E há pouco tempo atrás a gente não tinha tecnologia suficiente para fazer isso. É a mesma coisa disso aqui, ó. O BES é a quarta revolução. Hoje nós temos mais informação nesse smartphone do que o computador da NASA tinha quando colocou um foguete na Lua. Cara, aí eu fico pensando assim, tem que ter gente muito peituda. Tem. Porque assim, o cara entrar num foguete, mas fala assim, deixa que eu vou lá. Com menos capacidade que nós temos na nossa mão hoje. E olha só o quão perigoso é. Quanto a gente consegue usar disso? Eu talvez use 10% dos recursos que esse aparelho tem. É. Então, olha só, ter um recurso tecnológico não significa dizer que eu esteja apto para usar o recurso tecnológico. Então, um dos motivos de eu pedir ajuda para os universitários é, peraí, vamos dar alguns números aqui. Eu gosto muito de olhar mercado pelo índice de penetração de mercado. Então, quando eu penso assim, na mesa, você quer entender de mercado, gente, olha para sua mesa. Então, quando você sentar no seu café de manhã com suas esposas, seus filhos, eu quero que vocês olhem a mesa e pensem a quantidade de recurso que está posto ali em formatos diferentes. Para começar, vocês estão sentados numa cadeira, que deve ser uma composição de ferro com madeira e plástico, tá? Essas três coisas saem da terra, só muda de onde sai, tá? E de qual processo você usa para fazer ele. Vocês vão estar numa mesa que pode ser de MDF, pode ser de madeira bruta, pode ser de ferro, pode ser de plástico também, de vidro. Mas, de novo, é sílica que você está tirando, transformando e produzindo uma outra coisa. Aí em cima da mesa vai ter pão, ou seja, trigo, fermento e calor, porque sem o calor não faz o pão assar. Aí vai ter manteiga ou margarina, né? Se for margarina, vocês vão estar com o complexo da soja inteiro produzindo aquilo para hidrogenar aquele óleo, chegar ali em forma de margarina. Se for manteiga, um complexo lácteo mais gigantesco, mais de 1.100.000 propriedades de leite trabalhando no Brasil. De escravo, porque Deus não colocou, esqueceu de colocar o interruptor na vaca. E a vaca não sabe que dia que é domingo. Tem que ordenhar ela domingo também. Tá? E algumas vezes duas. Na maioria das vezes, hein? Aí vamos lá, ali vai ter leite, vai ter café, vai ter achocolatado. Então, você está vendo a quantidade de produtos? Agora, todos eles têm uma coisa transversal. Energia. Nenhum desses produtos que eu falei, mas nenhum, absolutamente nenhum, e eu queria chegar nisso, é justamente o que você falou, Gil, tem como fazer alguma coisa sem energia? Não. Eu só estou dando uma perspectiva diferente de como a gente olha isso, olhando essa visão de mercado. Agora, tudo isso que eu falei tem unidades produtoras. Tem 1.100.000 fazendas produzindo leite, tem 700.000 fazendas com pecuária de corte, tenho 243.000 fazendas plantando soja. Né? Quanto que o Brasil produz soja hoje? 155 milhões de toneladas. Quanto que seria possível aumentar a capacidade de produção de soja, sorgo, de milho, hoje de grãos no Brasil? Porque o Brasil ainda tinha que conseguir produzir mais do que isso. Se nós tivéssemos mais áreas irrigadas. Nós temos duas limitações, principalmente, de produção no Brasil. Quando eu falei da infra, né? Porque eu tenho limitação de infra básica, que é como chegar nessa terra. Então, eu tenho problema de logística, de uma estrada para me chegar ali. Se eu conseguir chegar, eu passo a ter a segunda limitação, que é cada solo tem uma composição e precisa de um protocolo nutricional. Correção do solo. Eu preciso corrigir e preparar, nutrir aquele solo para que eu consiga tirar o que a minha semente precisa. Então, eu vou precisar chegar com o insumo ali. Beleza. Aí vamos supor que eu consegui chegar nesse lugar, consegui levar o insumo e não tem energia elétrica ainda, eu vou ter que colocar o diesel me servindo, né? E tudo isso eu vivi isso lá atrás, tá? Então eu vivi a abertura de fazenda sem energia elétrica, só com diesel, sem ponte, com balsa, sem telefone, com PBX, tá? Então isso não foi coisa que eu ouvi do meu pai e do meu avô, não. Isso eu vivi quando era adolescente. Eu acompanhei a abertura de uma fazenda do grupo nosso nessas condições. Mas vamos supor, vai chegar um momento que você fala assim, escuta, beleza, eu consegui, vou produzir. E você tem para onde deslocar isso? Porque assim, a indústria de soja precisa de soja todo dia, sabe por quê? Porque aquela mesa do café da manhã está posta todo dia. Mas eu não dou conta de produzir soja todo dia.
porque a natureza me diz qual é o período que ela me permite produzir. O máximo que a natureza me permite é, olha, se você irrigar, ou seja, ao invés de você usar água azul, você vai usar água verde, aí você pode fazer. Mas é qualquer época do ano também? Não, você vai ter que entender que, apesar de você aumentar a sua janela, você vai continuar respeitando o ciclo. Porque se o ciclo é de 100 dias, você não faz ele em 60 dias, tá? E aí aumenta também a produção por hectare. Mas você falou uma coisa interessante. Então, se eu vou resolvendo, eu tenho áreas que vamos chamar áreas de sombra, que são áreas que têm capacidade produtiva, do ponto de vista de solo e água, Centro-Norte inteiro. mas eu não tenho capacidade ainda logística, capacidade energética, que são os recursos combinados necessários para eu produzir. Produção pressupõe, gente, combinação de recursos necessários para viabilizar aquele processo. De um ano para cá, Gilson, nós temos ido com frequência, e aí, indo de encontro que você colocou, depois eu quero que o Dário até complemente, a gente tem dialogado e falado e apresentado soluções de energia, que é o que nós fazemos, para produtores rurais de grande porte, principalmente gigantes, sementeiras, mineradoras também tem esse problema, né? Que não tem infraestrutura de rede para levar mais do que 1 mega até lá na propriedade que está longe da cidade, que está no local mais isolado, e o cara precisava ali de 5 megas, de 8 megas de demanda contratado. Mas a concessionária não vai conseguir entregar e ela não vai fazer esse investimento, porque fica altíssimo o valor, ela não tem recurso para isso também. O lucro da concessionária de energia não é tão alto pelo modelo de privatização que foi feito no Brasil, depois a gente pode explicar. E o poder público, por sua vez, fala: nós não vamos investir em infraestrutura agora não. É histórico do Brasil não investimento em infraestrutura. Portos, aeroportos, rodovias, para levar... Imagine em linha de transmissão e distribuição. Então Só que a gente está percebendo que isso é um fenômeno que não é só Brasil. A demanda por energia está aumentando tão drasticamente no mundo todo, que o mundo todo está adotando a tecnologia de BESS, de armazenamento de energia, que é a única ferramenta, o único instrumento capaz hoje de te possibilitar algo que você não tinha com a energia. Energia você produz e tem que consumir concomitante. Não dava para guardar a energia. O mais próximo disso era uma represa da hidrelétrica. Que aí você libera as comportas da represa para gerar energia conforme o consumo está aumentando na ponta. Isso. O BESS não, o BESS você pode produzir a partir de qualquer fonte. Traduz o BESS aí agora, gente. Dário, traduz o BESS para mim. Traduz, porque senão nós vamos ficar falando BESS. Pessoal, BESS é de Battery Energy Storage System. Nada mais é que, imagine uma bateria, ou lá atrás se utilizava muito a tecnologia, agora fugiu o nome. Não dá para pôr aqui na TV não, né? Ficaria legal. Mas você tinha um computador, o que você colocava para manter o computador ligado se a energia caísse por um determinado período? Então, essa tecnologia ela foi aumentando. A diferença é que hoje, esses no-breaks grandes, eles estão dentro de um container ou são... Esse seria um grande no-break. Um grande no-break. Resumindo, seria isso. A diferença é que a tecnologia dele permite um carregamento e descarregamento com um ciclo maior. Para vocês terem uma ideia, hoje essas baterias, ela tem 6.000, 8.000 ciclos de carregamento. Um ciclo por dia dá quantos anos, Dário? Vai dar 16 anos, 20 anos. Porque vida útil de uma bateria. De uma bateria. Então, tem limite de tamanho isso, Dário? Não tem. Você pode ir aumentando de acordo com a sua necessidade. No mundo todo está acontecendo esse fenômeno. Agora, a grande limitação disso vai ser CAPEX. Não. Baixando, não. Você não tem ideia. Há 2 anos atrás... A tecnologia, o desafio é CAPEX. Então, olha o número. Ô Gilson, vamos começar... Gilson, o problema dela é o quê? Ela só consegue ter preço quando ela escala. Mas Gilson, vamos começar do final. Considerando a vida útil do equipamento, qual que é o conceito do armazenamento de energia? Pela primeira vez na história da humanidade eu consigo... Não pode bater o copo aqui, falaram para mim. Eu consigo pegar a energia, armazenar dentro desse copo, que é uma caixa d'água, um sistema de bateria, e na hora que ele quiser beber água, eu forneço para ele. Na hora que ele precisar da energia, eu dou a dose de energia que ele precisa, só o que ele precisa, e continuo armazenando mais energia aqui, conforme eu estou gerando, a partir de qualquer fonte geradora. Pode ser solar, pode ser eólica, pode ser a própria energia da rede,
para usar em função backup. Mas quanto custa a caixa d'água aí? Então vamos. Eu vou começar do final. É, Quanto custa o quilowatt-hora pro cara que tá... Quanto equivalente a quilowatt-hora o cara que tá tocando pivô com diesel? Não sei, vamos lá. Em Vamos torno de, tentar. em torno de R$3. Por exemplo, eu estou errado ou falando de maneira comum, a energia que eu consumo na minha casa custa um? isso. O custo Só pra ficar mais o fácil. custo de você fazer um BESS com solar Aí se eu para levar energia onde não tem Se estável, for que eu coloco um pivô na minha casa, vai custar um. Se isso, eu não tivesse e for colocar diesel, custaria quanto? 3. 3. Então 3 por 1. Se você for colocar solar e BESS, vai te custar 60 centavos. Já considerando o CAPEX do... Considerando a vida útil do equipamento. Quando eu faço uma solução... Aí para fazer esse cálculo, eu tenho que fazer a vida hoje do pivô, eu tenho que fazer a vida hoje de outras coisas. Ok, mas vamos lá. E aí, lembra dos recursos. Não, mas Pra produzir, mas- pivô não adianta nada sozinho. Tem que ter o pivô, tem que ter a bateria, Mas vamos lá. trator, tem que Mas ter a não, sementeira, não, tem mas- que ter a pulverizadora. ok. Hoje eu fui... tenho que fazer, porque eu eu fui- sou um cara que faz conta. Eu fui na Todo Bahia. mundo me chama pra mesa por causa disso. Eu estive na Bahia outro dia, o produtor tava tocando, o dono de uma sementeira tava tocando 45 pivô com óleo diesel, gastando 24 litros de diesel por pivô por hora. A conta dele ficou mole. Em 2 anos deu payback. E a gente nem fala em 4 payback. por hora. 24 por hora, 45 pivô. Ele tava irrigando quantas horas? 21 horas. É pivô antigo. Pra chegar numa lâmina de 10 R$ milímetros. 1.772 Barato? por dia. Por dia. Por... Pivô. Gilson, há 2 anos, 3 anos São atrás. 30 dias, porque a natureza não tem esse dia de dia útil. Né? Então, agora o ponto que é muito importante, que falou de CAPEX. Não, vamos falar de novo isso, porque me chamou tanto. Quanto gasta um pivô de diesel por dia, você falou? Esse pivô em especial, que é um pivô mais antigo, 24 litros de diesel por hora. Vamos pegar um pivô eficiente aqui. Ah, não, aí vai cair bastante. Mas mesmo assim, aí a Vamos conta vai colocar ficar mais mais pivô ainda. eficiente, gasta eu 25% disso só. Já atinge a lâmina da Então são 10 seis. milímetros com 11 horas, Wilson. Não precisa de 20, de 21. Tá, mas rapaz, na melhor das sortes, um pivô muito inteligente aqui, tá dando R$693 por dia. Tá dando 20 mil, rapaz, de conta de energia aqui. Mas é Os isso pivô, mesmo. ué. Mas é isso mesmo. Claro, mas sempre foi isso. O produtor que tá nos assistindo sabe disso. Agora, qual que é a questão? O que é implantar uma solução de energia? Claro. A gente espera que o produtor saiba, tá? No meu dia a dia, cada dia eu tô descobrindo assim que a gente esperava que ele soubesse, mas alguns deles, meu amigo, quando a gente vai esmiuçando, nós estamos desmistificando que assim, ó, a coisa não é bem assim não, tá faltando muita informação. É, muita. Mas E a gente precisa ajudar porque o cara é um herói, Sim, com certeza. sozinho, toma porrada de todo mundo. basicamente o que a gente consegue fazer é assim, ó. Pô, isso é demais isso. Você vai fazer Gente, esse CAPEX. Isso é uma revolução, hein, gente? Sim. Repete o que você falou? O que o mercado está enxergando? O BES nessas baterias, pessoal, é considerado por alguns estudiosos Revolução a industrial. 4ª revolução industrial. Você está dentro da 4ª revolução. A gente leva energia onde não tiver, onde precisar complementar. Gente, a gente fala do velho oeste americano, tá? Aquele negócio, por exemplo, Chicago desenvolveu, porque Chicago era um grande curral. Então, em torno de Chicago inteiro era curral, tá? Por quê? Porque naquela época a gente não tinha como refrigerar carne. Então, como é que você exportava boi? Que você distribuía boi para alimentar? Vivo. Então, e aí o que os Estados Unidos fez habilmente? Montou uma estrutura ferroviária muito extensa, uma estrutura de telégrafo, então onde passava o trilho, passava a linha do telégrafo, e por ali distribuía boi, não sei o quê. Ou seja, quando você começou a dominar, por exemplo, a refrigeração, que significa dizer que para a refrigeração já tinha que ter energia, né? Sim, com certeza. Aí você precisava mandar o boi vivo? Não. Não, aí você já podia ter pensado numa outra logística, né? É a mesma coisa que você está falando aqui agora. É por isso que a gente tem que entender essa mudança de comportamento, porque um processo de urbanização exige uma mudança no modelo de produção. E eu vou repetir. Por quê? Porque antigamente, quando a gente morava na roça, meu amigo, Tarcísio, busca uma galinha ali, tá? Agora não tem jeito não, meu amigo. Agora tem que ir no supermercado, a galinha tem que estar lá, já morreu na granja, está congelada ali, não sei o quê. Então muda totalmente a lógica, gente. Parece que não, mas é uma mudança brutal e muito rápida. Sim. Então isso que vocês estão me falando aqui, olha só. O ofensor falta de energia no agro hoje é algo brutal. Sim. Segmento leiteiro, Brutal. então. Tá? Não, Geral. o leite ele sofre mais ainda pelo seguinte. Ele não É pode... aquele negócio.
Na pecuária de corte, a gente tem uma elasticidade um pouco maior da janela de comercialização. Então, eu posso esperar alguns dias na recuperação de arroba, né? Eu tenho um pouco mais de maleabilidade na minha gestão. O leite, meu amigo, eu tenho que ordenhar 2 vezes por dia. E aí, por exemplo, depois que eu tiro o leite da vaca, meu amigo, é uma parte para o bezerro, uma parte eu preciso refrigerar, porque ele tem um shelf life, né? E eu só consigo estabilizar esse shelf life para aumentar ele um pouco na hora que eu estou já na etapa da industrialização. Na parte da produção, não. Então eu preciso fazer o quê? Refrigerar. Como é que eu vou refrigerar isso? Qual é a matéria-prima que eu preciso fazer isso? Energia. Aí vamos lá. Como é que é a situação de energia nas propriedades de pequeno porte? Porque tem esse outro agravante. O leite ele tem uma numérica muito grande, espalhado quanto é lado. Como é que é a energia nisso? Estável? Então é um negócio instável, caro e ineficiente. Eu tenho um cliente hoje, só essa semana. Nós nem começou o período de chuva aqui no estado de Goiás, pessoal. Só essa semana ele já ficou sem energia por 3 dias. Nossa, O que segurou lá foi justamente o quê? Essa bateria, que manteve iluminação e telecomunicação. essa bateria é um container, esse valor. Não, essa residencial é pequenininha. Tem mais para um pivô, por exemplo. São pivô, é uma cabinezinha. Uma cabinezinha de 2 metros por 2. Gilson, Pequeno. E você segura, você toca o pivô inteiro. Aí vamos pensar aqui. Desculpa te interromper, só aí eu volto nesse caso aqui. Vamos supor que esse cliente seja este. Você falou faltando energia. Eu coloco o BESS. Aí eu preciso colocar energia dentro desse BESS. Precisa colocar energia dentro desse BESS. Aí se eu não tiver energia suficiente ali, por exemplo, eu vou colocar energia solar. Para carregar a bateria. Então eu vou gerar aquela energia. Você vai gerar aquela energia e carregar a bateria. Aí eu já carrego ali. sim. Aí eu resolvi aquele problema meu quando o sol foi trabalhar do outro lado. O sol foi embora, a bateria tocou. Eu já guardei a energia dele. E a bateria tá tocando. Esse cliente lá é tão caótico a questão, é fim de rede, rural, bem complexo, que ele tem 3 baterias hoje, ele vai colocar mais 9 e vai aumentar o sistema solar, ele vai ficar independente. Essas baterias deles são de qual custo mais ou menos cada uma? Hoje, há 2, 3 anos atrás, uma bateria dessa custava 40, 50 mil, hoje é 15 mil Mas é reais. só lá em kWh, né? Então hoje já está em 1/3 pelo menos do que estava há quantos anos atrás? Caiu muito. Há 2, 3 anos. Então já caiu 2/3 em 2, 3 anos. Isso é importante, porque a curva de evolução tecnológica é que faz Volume também. Volume. O carro elétrico, não é a mesma bateria do carro elétrico, mas é a mesma matéria-prima. Então o volume hoje global. outra coisa que eu vou perguntar daqui a pouco, mas vamos só continuando. Então ele estava com 3, vai para 9. Vai para 9, justamente porque, como lá... E olha só, essas 9 agora no custo de hoje é o valor que ele gastou em 3, por exemplo. Olha como é que já melhora. Já vai melhorar. Atrás ele gastou 3, o valor que ele vai comprar agora é proporcional às 3 que ele tem vai estar em 9. Esse cliente, inclusive, E ele gera lá também? gera também. Aí ele vai aumentar justamente a produção para... É só solar? Não, ele tem recebe da rede, ele tem a rede da concessionária, e tem a produção também. Mas a produção que eu falo é solar, não tem outra tipo. Só o solar, justamente. É porque qual a outra forma de você gerar? Vamos supor que você tem um rio, um córrego ali passando na sua propriedade. Ok, dependendo da situação, os alvarás de funcionamento e outros, você pode transformar o que se chama de PCH, né? Uma pequena usina hidrelétrica. Mas aí não é tão simples assim de fazer. Era como a gente sustentava o Brasil antes das Antigamente, rios grandes. justamente. Agora, a questão de bateria, até se nós pegarmos o que está acontecendo na Califórnia, hoje você tem bairros inteiros sendo alimentados por essas grandes baterias, esses BESS, esses containers. Você vai para a Austrália, você pega cidades inteiras. Cara, bairros inteiros. Com uma cidade, a Huawei, nós somos distribuidores da Huawei, pode fazer jabá, né? Pode. A Huawei tá entregando agora. Porque eu conheço o cara que é dono do lugar aqui, eu conheço ele, rapaz. 1.3 gigas para uma cidade nas Arábia, na Arábia Saudita. 1.3 gigas. Com bateria. Inteira. Uma bateria. Na bateria com eólica solar. Alimentar a cidade não tá no sistema, tá ligado? Então, assim, hoje... Cara, isso é uma quebra de paradigma. Sabe qual que é o problema, Gilson? E aí é a oportunidade. O Brasil, sem isso, já é produtivo, já briga no agronegócio. A Europa, os Estados Unidos e a Ásia já estão implementando BESS em larga escala, de 3, 4 anos pra cá, assim, como se não houvesse amanhã.
num nível hard. Eles são... A Europa principalmente, porque a Europa tem uma dependência de gás absurda e de um gás que ele não tem, né? Em dezembro, Então, assim, no Gás que Brasil... ele não tem, né? No Brasil, Tem uma coisa quando você depende de algo que você tem, tudo bem, mas quando você depende de algo que você não tem. no Brasil, o produtor, o industrial, a pessoa que está sem energia para produzir, a primeira pergunta que ele faz é: eu quero saber o CAPEX. Aí eu falo: CAPEX eu vou te falar só depois. Porque como que funciona o sistema de BES? BES é igual o modelo chinês, visão de longo prazo. Se você tiver visão de curto prazo, você vai ficar gastando diesel e em 6 anos você já tinha feito pagamento do BES. Mas, E o BES duraria 10 mas hoje, eu não tenho fabricação disso nacional, certo? Nem vai ter. O Brasil não tem tecnologia Então, para que isso. tipo de linha de financiamento que eu tenho para isso? As linhas convencionais para o agronegócio Eu não tenho nada subsidiado por não ser nacional. linha de mercado. ó, o melhor cenário hoje para esse tipo de investimento, se você pega ali esse crédito rural ou FCO, Banco do Brasil, você tem inclusive até 3 anos para começar a pagar. É um excelente investimento. Eu costumo brincar que melhor que isso, só dinheiro de pai e mãe. Fora isso, você tem os bancos convencionais. Nós somos correspondente bancário de alguns, o Tarcísio do Santander, eu sou da BV Financeira, e vários outros. Fintechs, vários também têm a questão do empréstimo do dinheiro. A diferença é só a taxa de juros, que às vezes vai ser um pouco maior. Mas o grande pulo do gato eu tenho um problema de falta de energia na minha propriedade. O Tarcísio ele falou algo muito interessante, que é o que nós reportamos sempre ao cliente. Qual é o CAPEX? Depende. O BES, inclusive, nesse momento, é igual ao carro elétrico. Se você viaja muito, você vai muito daqui de Goiânia para Cuiabá, um carro 100% elétrico é interessante para você? Não. Por quê? Eu vou ter problema em algum momento que eu não tenho como... De abastecimento. É. Ok. No caso do BES, dessas grandes baterias, do mesmo jeito. Tem cenários que ainda vai ser interessante você manter um gerador a diesel para que ele possa ligar, ou seja, dar a partida em um determinado equipamento e depois entra o BES. Tem situações que o BES já vai te atender. Não, eu entendo o que você está falando e até digo mais. Eu estou muito em cima do CAPEX, por quê? Porque tudo que você vai fazer hoje depende muito do dia da arrancada. Entendeu? Então, e a gente é muito frágil do ponto de vista de capital, né? Se criou um modelo onde a gente é muito dependente do sistema financeiro. Sim. Tá? Isso é muito ruim. Isso não foi criado à toa. Foi criado com um motivo. Assim, quanto custa um pivô Tá. hoje? Então, o que a gente tem que raciocinar hoje peraí. Não é se o juro tá caro ou barato. Aquele juro cabe dentro de uma conta que tá me dando quanto? Já me dá quanto de Isso. retorno? Porque se eu conseguir um juro mais baixo depois, melhor. Mas mesmo com um juro mais alto, o que eu tenho que cuidar peraí. Eu dou conta hoje de puxar um crédito sem comprometer o meu crédito já corrente, tá? Porque esse é outro problema, a capacidade de endividamento ela é limitada, então às vezes ele usa e toma do custeio dele, isso não pode acontecer. Mas, independente se eu tenho uma linha adequada ou não, dependendo da economia que está me gerando, meu amigo, Quanto tá tirando? o juro alto foi embora, ele resolveu, ele é diminuído. Eu sempre falo, o problema não é juro, Tarcísio, o problema é se você dá conta de pagar o juro. Se o seu negócio couber o juro, aliás, gente, no mundo capitalista não se cresce sem dívida. Isso mesmo. Você tem que estar alavancado para crescer, senão não tem dinheiro para investir. Você Agora, o quer segredo é que você está alavancado quanto por quanto, em troca de trazer quanto de crescimento e rentabilidade para o seu negócio. Ponto. É Por matemática. isso que eu falei, gestão. É Por que matemática. você faz investimento em uma usina solar pegando dinheiro a uma taxa de juros de 2%? Por quê? Mesmo que demore 4 anos, ele se paga. Por que você compra um determinado trator, você já acabou de mencionar, por que você compra um pivô? Qual que é o cálculo? Peraí, qual que é a taxa de retorno que você vai ter? Eu usar o BES me tira daquele risco. Que agora há pouco eu pensei em vocês, eu posso usar a energia do jeito que eu quiser, eu posso produzir. No BES pode. Pode. Essa é a realidade, essa é a Você futuro. mitigou a questão regulatória. Eu quero ficar totalmente desconectado. Eu quero ficar totalmente desconectado. Pode. Mas não é o mas não é o melhor, não é o melhor cenário. A gente fez um projeto agora recente, por conta de dia eu não posso falar, por uma mineradora grande. O dono da mineradora falou: tá fechado, legal. Agora eu quero que você vai lá na minha fábrica de cimento, em Minas Gerais, e desconecta eu da rede lá também. Eu falei: não, aqui eu não te desconectei, eu vou usar a sua demanda de 1 mega no backup e vou te dar mais 9 mega de Não, eu não tô nem falando de desconectar, não. Eu tô falando de tirar a minha situação de refém. Porque o que eu sempre falei da questão solar no Brasil, e eu já conversei com você sobre isso, o que era a minha preocupação do solar no Brasil? Regulatório.
Aliás, essa palavra regulatório para mim me arrepia em país como o Brasil. Sim. Por quê? Porque aqui com uma caneta você destrói as coisas, né? E o Brasil é um país que tem mania de achar que com uma caneta acaba a inflação. Com uma caneta garante o crescimento. Não existe isso. Não é a caneta que faz não, gente. Isso é um contexto, é um conjunto. Né? E eu tô ficando mais velho, eu já vivi muitas canetadas dessa aí que algumas me quebraram, vamos dizer assim. Então uma grande preocupação é, pô, nós fizemos um exército de gente investindo no solar, de repente vem o governo e muda alguma coisa, porque tem o cara pagando do outro lado vamos lá, faz uma medida provisória e destrói o negócio. O solar sem o BES, eu também falo, eu sou do setor também, mas solar sem o BES, ele não é uma energia firme, ele é intermitente, como o senhor bem colocou, sem variação de tensão, geração só num determinado horário, na hora que você precisa não tem sol ali. Por isso que isso muda total. O que vocês estão trazendo para essa mesa aqui, é por isso que eu falo, assim, eu gosto de trazer os convidados diferentes aqui, é por causa disso. Porque esse tipo de conversa mais prática é que faz a gente pensar. Hoje a gente resolve qualquer problema de energia, mas eu queria muito voltar no assunto do CAPEX, isso, se você me permitir. Vamos. Eu gosto de começar pelo final. A gente consegue entregar a 50 centavos o quilowatt-hora, combinando solar com BES em qualquer propriedade. Pode me desafiar. Quanto? 50 centavos o quilowatt-hora. Metade do que eu pago na sua casa, 5 vezes mais barato do que eu diesel. Eu garanto. Pode me chamar, eu vou lá. Vai fazer o projeto, não vamos nem cobrar. E a gente vai chegar nesse valor. Só que tem o CAPEX. Para eu chegar nesse valor de 50 centavos o quilowatt-hora, tem uma conta, um cálculo muito simples que precisa ser feito. Quantos ciclos tem a bateria, Dari? 6.000 ou 8.000. Vamos considerar 6.000. Se for 6.000, são 16 anos dando um ciclo por dia, que é o que eu vou usar o sistema de armazenamento. Então, quando eu faço um investimento no sistema BES, é como se eu estivesse fazendo um investimento para construir uma hidrelétrica. O retorno, esse sistema de energia vai ficar lá carregando com o sol, armazenando, descarregando na sua institucional para você usar. No outro dia o sol tá carregando de novo e esse fluxo contínuo vai durar 16 anos. Sim. Então você comprou 16 anos de energia antecipado. É isso que você fez. Aí a gente calcula lá quantos quilowatt-hora eu vou gerar em 16 anos e armazenar e entregar de demanda pro produtor ou pro industrial. Gerei 100 milhões de quilowatt-hora. Eu tô entregando, só que eu tenho um limite por dia, claro, é tantos mega por dia. Quanto que isso custou em quilowatt-hora? 50 centavos. Detalhe, não vai ter aumento, não vai ter bandeira vermelha, não vai ter surpresa. Você já fez a sua hidrelétrica ali que você vai usar. E detalhe, e o custo de manutenção disso? Limpeza de módulo fotovoltaico, se tiver combinado com solar. E o BES não tem manutenção, é conferir se os fios estão apertados. Não tem barulho, não tem licença ambiental. Pouco o custo do pivô. Vamos supor que a gente esteja falando numa avaliação de 15 a 25 mil reais por hectare. Uhum. Tá? Porque vai mudar o tamanho do pivô. Perfeito. Mas vamos lá. E quando a gente fala isso, nós estamos falando de tubulação, nós estamos falando de... Quanto que agregaria, por exemplo, quanto que eu teria que colocar mais nesse meu investimento? Vou te dar a dica de vários casos que a gente tem feito. Um pivô lá que custa 1,5 milhão, você gasta mais 800 mil para botar um sistema autônomo de energia e deixar ele totalmente essa conta. Totalmente fora da rede. 800 mil? Em torno disso. Se o integrador for careiro. Eu aumento 53%, eu tenho que agregar 53% no meu investimento. Seu investimento. Mas... Você tem 16 anos eu tô com uma redução ali que, nossa, você falou 50 para 3. Vamos colocar 50 para 2. Não, vou colocar se ele tem energia 1, então 50. Tem 50% de economia, era 20 mil. A gente fez aquela conta, 20 mil, então cai para 10 mil. 10 mil vezes 12 são 120 mil reais por ano. Então, na pior das hipóteses... Eu tenho aqui um payback de 6 anos. Com um detalhe que você tem que acrescentar aí. Mas aí você tá considerando só, você tá brigando com o diesel aí, né? Não, eu tô falando com energia não. Com diesel eu faço payback em um ano e meio aqui, se você colocar. Eu coloquei aqui energia 1. Não, mas são detalhes. Eu tô colocando energia 1 com 50% de desconto. Sabe quantas pessoas vão assistir esse corte e estão tocando com o diesel? A operação, porque não sabe. Sabe qual que é o outro problema no Brasil? As pessoas não sabem nem que o BES existe. É isso que você está fazendo aqui hoje, Gilson. Pode transformar a vida das pessoas.
Quem está assistindo esse episódio aqui, o seu podcast hoje, pode ter a vida transformada, mudada, tá numa situação ruim, de repente dá uma engrenada, porque não tem o conhecimento, a informação não chega na ponta. E o BES no Brasil é algo ainda incipiente. A gente está trabalhando muito forte, né? Mas é 10, 15 empresas no Brasil todo trabalhando muito forte para estudar a tecnologia, ver onde ela está sendo aplicada lá fora, como está sendo aplicado. O negócio escalou num nível lá fora que não se fala em outra coisa. Quem são os grandes fabricantes de BES? Huawei, Tesla Então, China, Estados Unidos. e Solux. China Não, também. Hein, só que voltando no seu cálculo, o que faltou acrescentar ali? É grupo A ou grupo B esse cliente? Porque se for grupo A, Vamos lá, explica isso também, que o povo, a gente fala, mas ninguém tem... E o povo fala, você entende isso? Entendo. Grupo A. então vamos lá, pessoal. O cálculo que o Gilson fez, o que precisa ser avaliado ali também para saber a taxa de retorno? Eu coloquei R$1 que sou eu, tá? Pagando em O que é o grupo B? Esse grupo B são esses consumidores menores, vamos falar em conta de energia. Então vamos colocar em torno ali de 10 mil, 15 mil, 20 mil ali no máximo de conta de energia. Essa pessoa, ela entra num grupo onde ela paga a sua residência. Ela tem um custo diferente que hoje em Goiás está na casa ali de R$1. Quando você é um consumidor maior, você vai pagar algo que é chamado de demanda contratada. Você contrata aquela demanda, aí você entra no chamado grupo A, que são esses consumidores maiores. Satou, não usou, paga do mesmo jeito. Justamente. Demanda contratada, você usando ou não usando, você vai pagar. Mas qual que é o diferencial? Nós tinha indústria desse jeito e era assim, ó, $100 mil, é $100 mil, né? Usou $100 mil. Suponhamos que durante o dia... Aliás, é um desafio do frigorífico, né? Demais. Suponhamos que durante o dia, no horário... São os dois maiores custos do frigorífico, que é mão de obra e energia. O negócio é legal, o Sudaro vai falar agora, que assim, você tem variação de tarifa por horário. Então vamos lá. No grupo A, o chamado horário fora ponta, que é das 6 da manhã às 18, vamos imaginar que você está pagando ali 64 centavos. Das 18 às 21 é o chamado horário de ponta. Eu já desenvolvi atividade em várias empresas, Gilson, que o proprietário ele pagava hora extra para o colaborador e ele não fazia o cálculo da conta de energia. A produção a mais que ele achava que ele estava lucrando ia todo na energia e mão de obra. Ele falou 60 e poucos de 8 a... O outro vai para quase R$3, dependendo da localidade. Imagina, sai de 64 centavos e pode chegar a 2,60. Uma cidade falha por horário. É mesmo, gente. É absurdo. Aí o que a gente tem feito? Carrega com BES. Nesses horários. Do horário que a energia está mais barata. Isso serve, inclusive, para qualquer um que faz uso de energia em hora ponta e tarô do Quargos e pivô. E o cara tem energia. Carrega energia na hora que o BES, na hora que a energia tá barata. Na hora ponta, toca com a energia da bateria. Vocês podem observar que o tempo todo, eu e o Tarcísio, nós estamos falando assim, depende. É porque o pessoal tende a sempre jogar muita facilidade. E não é assim. Você tem que avaliar uma série de quesitos para fazer um bom investimento. Caso contrário, até no próprio solar, tem um cuidado que quando a proposta ela é muito mais barata, se você tem 4 propostas, aquela que é mais barata, você já tem que ficar esperto com ela, porque a tendência é de você ter um prejuízo. Sim. No BES, do mesmo jeito, nessas baterias, tem tecnologias, primeiro, tem algumas baterias que o pessoal utiliza, que ela é de chumbo ácido, outros é de lítio. A tecnologia, inclusive, ela é bem diferente. Você tem algumas marcas que, inclusive, ela é há 18 meses, há 2 anos, a garantia de uma dessas baterias que o pessoal utiliza que não é adequada para isso. O outro é 16 anos, 20 anos. Não, eu te perguntei essa questão do gerador, porque assim, não dá pra gente fazer essa conta simples, porque senão ela fica burra. Tem que tomar isso. O BES vai me custar 200 e o gerador me custou 80. Sim. Beleza, mas cadê? O gerador é movido a diesel. Diesel é um produto difícil de eu comprar, caro. Tem que logística. Licença dependendo do local, licença ambiental, barulho, tensão do gerador. Ou seja, tem muita coisa que precisa ser considerada, e aí eu tô fazendo essa pergunta porque assim, nós no ambiente rural, gente, eu sempre falo que a gente tem que desobrigar os nossos clientes de algumas coisas que não são atividade prioritária dele. Como é que a gente chama o produtor? Não é produtor rural? Então o que é a função do produtor rural? Produzir.
Então a gente tem que ajudar esse cara a ele ter condições de produzir. E para isso a gente tem que colocar ao lado dele uma série de especialistas em vários assuntos diferentes para que possa ajudá-lo a produzir cada vez melhor com custo menor. Porque a maioria dos produtos que a gente produz, a gente não tem nenhuma influência sobre o preço. Nós não temos a influência sobre o preço da arroba. Nós não temos influência sobre o preço da soja. Por exemplo, a Cibolt, meu amigo, está em Chicago. Né? Então, quem vai balizar preço de soja está um pouquinho longe daqui. Mas eu tenho condições de ter um custo de produção menor. Tenho condições de produzir uma arroba mais barata. Então, eu tenho que aparelhar o produtor para que ele consiga exercer bem o papel dele. Porque a situação dele é muito difícil. Ele está o tempo todo lidando com natureza. E eu falo, São Pedro é um cara temperamental, rapaz. Tem dia que ele acorda, eu acho que ele, sei lá, tomou um vinho, mais vinho ontem e acordou com dor de cabeça. Ele fala, hoje eu não libero água para ninguém. Nem se Deus ligar, eu libero. E como é que faz, rapaz, sem água? Então, gente, isso que vocês estão me falando, gente, Deus criou a gente, a imagem e semelhança dele e nos deu sabedoria. Então, isso que você está falando, nós estamos usando o dom que Deus deu para a gente transformar essa sabedoria num conhecimento que nos permite lidar com o temperamento de São Pedro. Porque naquele dia lá que ele estiver lá bravo, ou que não sei o que, eu vou e ligo o meu pivô. Entendeu? E aí, olha só que beleza. Amigo, qual é uma das maiores ofensas que eu tenho na produção de alimento? Água, falta de água. Isso. Nós temos alguns projetos, inclusive para bombeamento de água, bombeando água do leito do rio a 3 quilômetros de distância. Esse cliente ele gastava em torno de R$6.000 de conta de energia. Com 6 meses ele vê o payback. Então, existem uma série de tecnologias que você pode facilitar, inclusive diminuir o custo. Por isso que projetos iguais a esse seu, de levar esse conhecimento para o produtor rural, o homem do campo, ele é tão importante. Porque às vezes alguns talvez nem saibam sobre essas linhas de crédito, sobre algumas facilidades. Dependendo se vai fazer um investimento desse, vai começar a pagar daqui a 5 anos ou não, dependendo da taxa de juros que você vai pegar. Mas o mais importante é você fazer um investimento em uma tecnologia que, primeiro, eliminou o problema de logística do diesel. Você que tem gerador, você sabe que pelo menos uma vez por semana você tem que ligar. Porque se você não ligar, ele vai dar problema, manutenção. Dependendo da distância dessa fazenda, para você conseguir alguém para fazer manutenção, não é tão simples. Você terá um equipamento que é extremamente... aliás, não tem barulho, nem extremamente silencioso, ele não tem barulho algum. É instantâneo, a ligação dele é de 3 a 4 milissegundos. Se essa energia da concessionária ela cair, você nem sente ela piscar. Até, acho que é oportuno... Ele tem capacidade de resposta muito mais rápida do que o... Vou citar aquele caso que nós estávamos com o cliente, o Gilson, falando com ele ao telefone, e eu estava, porque você acompanha inclusive pelo próprio celular, e na conversa ele dando feedback sobre a bateria para o Gilson, eu mencionei, você percebeu que a energia acabou? Pessoal da Nexa, você percebeu que a energia acabou? Ele olhou, realmente o abajur desligou, caiu a energia, ele nem percebeu. Então, e essas baterias, quando você pensa no seu apartamento, mas eu moro no apartamento, eu tenho condição de colocar? Sim. Hoje, inclusive, ela já é feita, inclusive é harmonioso, né, o designer dela, onde você vai colocar na área de serviço, do lado da máquina de lavar roupa. Entendi. Você chegou a me mostrar onde que você lá estava na parede, né? Justamente. Então, veja, uma bateria daquela vai suportar o quê? 12 horas ou mais? Gente, o que pode acontecer de ruim para atrapalhar essa boa notícia que está vindo? Por exemplo, falou que nós não vamos produzir isso aqui. Você acha que é ilusão minha, por exemplo, que eu sempre falo o seguinte, que a gente tem que ser melhor de negociação, gente, e falar o seguinte, olha, beleza, eu preciso de placa de silício para capturar a energia do sol. Ok. Olha, quem tem a melhor tecnologia disso é a China, beleza. Então ela tem que pegar quartzo e refinar para fazer silício. Mas eu ainda acredito que vai chegar uma hora que esse mesmo cálculo que ele faz, de quanto eu levo de proteína já pronta, ao invés de gerar soja, talvez ele também faça conta na produção do que ele vende para a gente também. Então ainda tem a ilusão de que a gente pode aumentar o nosso parque fabril de placa solar e não sei o quê. Assim como eu tenho ilusão também que a gente pode aumentar a nossa máquina nossas fábricas de motores e de ímãs e não sei o quê, porque a gente é muito forte em minério. Cadeias industriais, normalmente, quando elas começam assim, a se desenvolver, é o momento de um país
começar a produzir aquilo em escala e apostar naquilo. O Brasil, historicamente, não aposta em indústria de transformação e inovação em tecnologia. Historicamente, né? É porque colônia, nós somos colônia, não somos colonizador. Houve Essa é uma diferença grande entre quem coloniza e quem é colonizado. movimento de uma das 3 grandes fábricas de armazenamento de energia, de bateria de fosfato ferro-lítio, para vir montar uma unidade de montagem dessas células no Brasil e em Goiás, inclusive. Houve começo de conversa com o governo, né? Mas foi bem naquela transição da crise dos Estados Unidos com a China. Eles estavam já começando a procurar O BES, a base, lítio. lítio. Ó, sabe quanto que representa hoje de imposto numa bateria dessa? 70%. Não, é 18. A CNA fez um trabalho grande, era 70. Era 70. Mais ou menos. Ah, tá. Com a redução foi para 18. Era 70, é o que você ia falar, né? É. O Dário ia falar que houve uma redução no imposto, por isso que caiu. Mas era equiparada à bateria de chumbo, que é contaminante, era 70%. A lítio é a bateria que usa na empilhadeira? É. É, justamente. Daquela fábrica que você visitou. E a tendência natural dessa tecnologia é ela baratear. Então, você que está nos assistindo agora, às vezes, nesse momento, o cálculo ele não entra no seu orçamento. Mas qual que é a tendência? De 2030 e em diante, em algum momento, você vai acabar tendo essa tecnologia na sua casa. Vai ser igual ao celular, todo mundo vai. Vai ter. Essa é a tendência. Nós estamos perto de ir pro final, mas eu tenho que fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu estou tentando achar um arquivo, porque aquilo, quando a gente está atraindo capital, o investidor sempre olha essa quantidade de recursos que nós temos, que ele vai precisar e o que a gente poderia, onde é que o projeto dele poderia ficar frágil, né? E essa semana, conforme eu falei, eu acompanho muita coisa. Eu vi aqui uma demanda de energia. Eu quero falar para vocês aqui, para vocês me dizerem, se eu tivesse que produzir uma energia dessa, que tamanho de estrutura eu precisaria ter? $200 milhões de kVA por ano. 20 megawatts, é isso? Tamanho que é essa estrutura? É Gigante, né? gigante, é. Se você finalizar o cálculo ali, que ele já... 200 milhões de kVA. É, Porque se for milhão, nós estamos falando já de 200 megawatt, né? milhões por ano. De kVA. É. Daria 20 megawatts, é isso? 160 milhões de quilowatts. 160 milhões de quilowatts, ó. Gigantesco. Gigante, né? Só para ver o tamanho do desafio, como você falou, né? O tal de desenvolver um país, de desenvolver uma região, não é brincadeira. Só que, de novo, nós temos que ir do mais fácil para o mais difícil, não do mais difícil para o mais fácil. 444 megadir. Hoje, qual que é o maior desafio da China? Gigante, né? Energia. Não à toa, os investimentos da China hoje passam tudo por isso. Então, por isso que ela mãe hoje daí. É muito grande, mas é 1/3 do tamanho do sistema ABS, que é de 1.3 GB, que a Huawei está entregando no Oriente Médio. Não, eu tô falando, a gente vai ter que aprender, gente. Por isso que a China às vezes tem dificuldade quando vem pro Brasil para investir. Que ontem eu tive uma reunião com um europeu em São Paulo, e ele me falava de uma estrutura de armazenagem de proteína, de congelados, de refrigerados que tem na China. E o cara tem armazenagem para 1 milhão de toneladas. Escala. Entendeu? É um negócio assim. Ele falou isso pra mim, eu falei, cara, não é possível. Ele falou, eu vou te convidar para você conhecer isso lá. Então, assim, é um complexo gigantesco, consorciando vários. Ele faz um pulmão para vários segmentos diferentes, para pequenos produtores, para médios produtores, para grandes produtores. Então, assim, a gente vai ter que começar a pensar, gente. O conceito que a gente gosta, eu gosto muito de falar do conceito hermético e do conceito de ecossistema. Então, a gente tem que começar a pensar agora como é que nós vamos consorciar esses movimentos, né? De pegar o seguinte, olha, Goiás é um estado relevante em produção de bovino, é o maior confinador de bovino do Brasil, significa dizer que eu sou o maior produtor de esterco, tá vendo que tem um jeito diferente de olhar?
Então significa dizer que eu sou um dos grandes candidatos a ser um grande produtor de biofertilizantes. Dos fertilizantes, né? Muda toda a visão. Muda total, porque eu posso reduzir até 1/3 do meu custo de fertilizante químico com o biofertilizante. Então, quando a gente começa a pensar esse conceito de economia circular, muda totalmente o jogo. Então, quando eu começo a pensar qual é a relevância minha em produção de milho, e o milho é uma cultura muito sensível ao estresse hídrico, né? Então, muda totalmente o mapa do milho quando eu começo a falar em irrigação. E aí, vamos lá. Quando eu vou irrigar, eu tenho 2 ofensores. A outorga de água é um ofensor e a energia elétrica é outro ofensor. Peraí, você já está me dizendo que eu já estou resolvendo um deles. Agora eu tenho que focar no outro. Às vezes tem água e não tem energia. Exatamente. É o caso da Bahia. Daí você tem um aquífero poderosíssimo. Eu visitei lá, tá? Essas coisas que se eu não tivesse ido pessoalmente, eu fui com meu filho, eu não acreditaria. Eu vi poços artesianos de 500 metros cúbicos. 500 metros cúbicos. Eu visitei piscinões de 28 hectares. 28 hectares. E assim, uns 40 pivôs de irrigação. E não é pivôzinho de 30, 40, né? Pivô de 120, meu amigo. Então, assim, é outro negócio, é outro mundo. É por isso que eu falo, primeiro, milho é milho. Você sabe quantos híbridos de milho tem diferença no Brasil? Quase 2.000. Então, vamos lá. Agressivo. Quando você fala em modelo de produção de milho no Paraná, é totalmente diferente do modelo de produção de plantio de milho no Mato Grosso. Né? Mato Grosso consome semente em bag, não em saco. Porque são fazendas de um porte totalmente diferente do Paraná. No Paraná ainda é milho em saco. Os tratores que eu vou usar no Paraná são tratores de pequeno porte. Os tratores que eu vou usar no Mato Grosso são de grande porte. Então, você está vendo a quantidade de variável que tem, você tem que ajustar a realidade para aquele perfil do local que você está. Então, vocês estão me trazendo novidades aqui que eu vou falar. Eu vou dizer a vocês que estão nos assistindo. Qualquer um de vocês que precisar falar disso daqui, entre em contato conosco, porque assim, é uma revolução de fato. Né? É uma coisa assim. E eu sempre digo que a gente nunca vê uma revolução quando a gente está dentro dela. A gente precisa passar dela para depois olhar e falar, nossa, era uma revolução. Você quer um exemplo? Então, nós estamos no meio de uma revolução. O que está vindo por aí? Aí você que vai me falar se nós vamos aumentar o consumo ou não. Carro elétrico é uma realidade? Sim. Poucos sabem, mas existe inclusive um acordo internacional que essa matriz energética da mobilidade, ela vai mudar até 2030. Então, por mais que se prorrogue ali 10 anos, 20 anos, de alguma forma, é um caminho sem volta. E como referência, a China, para vocês terem uma ideia, ela monta praticamente em um dia o que os Estados Unidos monta em um ano de eletroposto, de carregamento. Então lá tudo é feito para funcionar. E tem uma outra situação que vem chegando que ao mesmo nível de importância que foi o domínio do fogo, a máquina a vapor, a internet, nós estamos dentro de uma revolução que vai mudar a sociedade profundamente, que é a inteligência artificial. E essa inteligência artificial, você não tem ideia da quantidade de energia que se gasta quando você manda para o chat GPT um simples oi. Aquela resposta precisa de muita energia. Não à toa. A temperatura do celular. Justamente. Não à toa, Goiás está entrando agora, vai ter um parque muito grande, justamente por conta dessa demanda, e todos os estados já estão trabalhando essa necessidade. Vocês não têm ideia da quantidade de energia que se tem para poder manter a IA funcionando. Eu vou falar o seguinte, nós vamos ter que marcar mais outras prosas dessa aqui, porque nós já estouramos o tempo e muito ali, que eu estou olhando o reloginho ali. Mas o assunto é tão empolgante e nós conversamos de tantas coisas relevantes, mas de uma forma simples, alcançável, que nós vamos ter que bater outros momentos para a gente voltar em alguns assuntos específicos e aí a gente aprofundar naquilo. Vamos trazer o assunto do pivô, meu amigo, e vamos começar a fazer exercícios. Vamos marcar isso. E posso dar uma sugestão? Porque aí nós vamos colocar, Tarcísio, conta na mesa. Porque aí a gente já ajuda a turma a fazer conta. E eu queria só acrescentar um pessoal para essa próxima. Já trazer o pessoal de banco para, quem sabe, nós até já sairmos daqui com um modelo para poder ajudar o produtor.
Então nós vamos deixar combinado já e publicamente aqui, porque quando a gente combina publicamente não tem jeito de descumprir, né? Então fica a equipe de produção responsável por articular a gente antes do final de novembro. Nós estamos aqui no meio de outubro, tá? Indo pro final de outubro. Então antes do final de novembro, a gente fazer essa nossa outra rodada focando vamos dizer assim, numa etapa que é a irrigação. Tá? E nós vamos trazer algumas simulações, vamos trazer alguém do sistema financeiro junto, porque aí nós já vamos discutir CAPEX, vamos parar de falar de CAPEX, nós vamos discutir custo, investimento, diminuição de gasto, melhoria de resultado, vamos falar na linguagem que a gente começa a entender, pronto. E aí... Você já prepara a calculadora, o papel? Exatamente, é isso mesmo. Meus amigos, muitíssimo obrigado, viu, a presença. Obrigado. Tem muita conversa para fazer e tem muita gente para ajudar. E já que você falou que a minha missão de vida é ser um agente transformador, meu amigo. Então, todo dia eu fico pensando que tipo de transformação eu preciso fazer para que meu propósito de vida continue me mantendo ativo, né? Então, assim, tá aí um assunto que nós vamos explorar bastante agora por diante, tá? E já... Obrigado pela presença aí. E você que estiver vindo em Goiânia, já fica o convite, inclusive, fazer uma visita técnica na IP77, porque lá nós temos, inclusive, um desses equipamentos ali para demonstração. E, tendo dúvidas, entre em contato conosco através aí do Gilson, da equipe, da AgroSelect. Estamos à disposição. Maravilha, muitíssimo obrigado, até a próxima. Pessoal, obrigado aí pela audiência, obrigado pela oportunidade de a gente estar falando com vocês. Tenho certeza que esse assunto aqui foi muito relevante e fica o compromisso da gente voltar agora, no máximo em algumas semanas já de maneira bem pragmática, trazendo conta, trazendo simulações, trazendo um parceiro aí da área financeira para nos ajudar, para que já em 2026 a gente já coloque isso em prática e comece a construir aí uma fase de muita prosperidade para a gente virar esse momento de crise e de dificuldade que nós estamos passando aí, tá bom? Um forte abraço para todos e até a próxima.